Porque a Índia é a capital vegetariana do mundo. Cerca de 30% da população do país opta por uma dieta vegetariana, e a Índia orgulhosamente carrega o título de país com o maior número de vegetarianos. Essa escolha alimentar é profundamente enraizada nas tradições culturais, religiosas e históricas. Para muitos indianos, o vegetarianismo está ligado às crenças hindus, que promovem a compaixão pelos animais e a não violência. Outras religiões, como o jainismo e o budismo, também destacam a importância do vegetarianismo, incentivando seus seguidores a evitar causar danos a seres vivos. A diversidade das cozinhas regionais da Índia apresenta uma variedade vibrante de pratos vegetais, desde curries de lentilha picantes até biryanis de legumes aromáticos. Esses pratos mostram como a comida vegetariana pode ser saborosa e diversificada. Além disso, a crescente conscientização sobre os benefícios à saúde associados às dietas vegetarianas, como a redução do risco de doenças cardíacas e a melhoria da digestão, está incentivando muitas pessoas ao redor do mundo a explorar o vegetarianismo. Esse fenômeno cultural não apenas molda a sociedade indiana, mas também oferece lições valiosas sobre saúde e sustentabilidade para todos. É verdade que na França existem restrições para trajes de banho? Surpreendentemente, a lei francesa exige que os homens usem sungas justas, enquanto os shorts largos são proibidos. Essa norma única visa manter a decência nas praias públicas e nas piscinas. Curiosamente, a lei também proíbe sungas azuis, embora a razão para essa estranha restrição não seja muito clara. O design dos trajes de banho na França não é apenas uma questão de estilo, ele reflete valores culturais sobre modéstia e comportamento adequado em locais públicos. Portanto, se você planeja nadar na França, não se esqueça de levar uma sunga justa e evitar a cor azul para não ter problemas com as regras locais. Essa atenção aos padrões de trajes de banho gera discussões sobre como diferentes países percebem a etiqueta pública e a autoexpressão na praia. Fato incrível sobre Goran Kropp. Em 1996, esse corajoso sueco aceitou um desafio que a maioria nem sonharia. Ele pedalou 5.000 quilômetros da Suécia até o Nepal, escalou o Everest sozinho e depois voltou de bicicleta. O que torna sua jornada ainda mais extraordinária é que Goran subiu o Everest sem a ajuda de Sherpas e sem oxigênio, superando os limites da resistência humana. Imagine atravessar paisagens diversas e conquistar a montanha mais alta do mundo, tudo com suas próprias forças. No caminho, ele enfrentou condições climáticas extremas, trilhas íngremes e alturas assustadoras do Himalaia. O feito de Goran não apenas mostrou uma resistência e determinação incríveis, mas também destacou o espírito de aventura. Você já sonhou com um desafio épico assim? Incrível, mas a saliva de morcegos vampiros pode salvar vidas. Esse fato interessante destaca uma substância única encontrada na saliva desses morcegos, o desmopla, um anticoagulante natural. Cientistas descobriram que essa molécula pode ajudar a prevenir a coagulação do sangue, tornando-se potencialmente valiosa para o tratamento de vítimas de AVC. Como cada minuto conta durante um AVC, os pesquisadores estão estudando uma versão sintética do desmopla para descobrir se ela pode prolongar o tempo para um tratamento eficaz. Mantendo o fluxo sanguíneo no cérebro por mais tempo, esse tratamento pode levar a melhores resultados de recuperação para os afetados por AVC. A ideia de usar substâncias de origem animal na medicina não é nova, mas as novas propriedades da saliva de morcegos vampiros oferecem uma visão fascinante do mundo selvagem das inovações científicas. Será que a saliva desse morcego realmente contém a chave para um avanço na ciência médica? Você sabia que mais de 75% dos alimentos no mundo vem de apenas 12 tipos de plantas e 5 tipos de animais? Isso é bastante chocante, não é? Essa forte dependência de um número tão pequeno de fontes representa uma ameaça real à nossa segurança alimentar. Quando a agricultura se concentra principalmente nessas poucas espécies, corremos o risco de perder a biodiversidade. É como colocar todos os ovos em uma única cesta. Essa base genética limitada torna nossas culturas e rebanhos mais vulneráveis a pragas, doenças e mudanças climáticas. Se surgir uma nova praga ou doença, por exemplo, podemos enfrentar perdas massivas de colheitas e escassez de alimentos. Para lidar com isso, especialistas ressaltam a importância da diversidade de culturas. Ao cultivar uma variedade maior de plantas e animais, podemos criar um sistema alimentar mais sustentável, capaz de enfrentar melhor os desafios.
Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, pense na diversidade do seu prato. Adicionar mais variedade não só é bom para a sua saúde, mas também ajuda a saúde do nosso planeta. Você consegue imaginar que os pássaros dormem enquanto voam? Parece inacreditável, mas certas aves, como os atuns e os andorinhas, desenvolveram a incrível habilidade de descansar no ar. Pesquisadores equiparam essas maravilhas da avifauna com pequenos sensores de EEG para monitorar sua atividade cerebral, revelando um fenômeno fascinante conhecido como sono uniemisférico de ondas lentas. Isso significa que enquanto uma metade do cérebro dorme, a outra metade permanece totalmente alerta, permitindo que eles naveguem, evitem obstáculos e mantenham o equilíbrio enquanto voam pelos céus. Essa adaptação única é essencial para as aves que enfrentam o desafio de cruzar vastos oceanos por dias ou até semanas sem descansar em solo firme. Por exemplo, essas espécies muitas vezes não conseguem pousar com segurança na água, ou podem ficar sem fontes de alimento durante longas viagens. A capacidade de dormir durante o voo é uma resposta evolutiva brilhante aos desafios da migração. De forma única, os atuns e as andorinhas são os únicos vertebrados conhecidos capazes de uma combinação tão perfeita de movimento e sono, mostrando mais uma vez como a natureza inova para garantir a sobrevivência, mesmo no ar. Vamos revelar a verdade sobre a rã dourada venenosa. Essa pequena criatura, originária da Colômbia, é um dos animais mais venenosos do planeta. Com o tamanho de um clipe pode parecer fofa, mas sua pele esconde um segredo mortal. A pele libera um potente veneno chamado batracotoxina, que é tão forte que um único toque pode matar até 10 pessoas. Esse incrível veneno tem uma rica história. Tribos indígenas o usavam habilidosamente em dardos para caça, mostrando como a natureza une beleza e perigo. Apesar de sua cor vibrante e charme, que podem dar a impressão de ser inofensiva, a rã dourada venenosa é um impressionante lembrete de como os ecossistemas podem ser diversos e complexos. Na próxima vez que você ouvir sobre esse pequeno anfíbio, lembre-se do equilíbrio entre vida e morte que ele representa na natureza. E se eu te contar sobre a Montanha Davis, na Pensilvânia? Essa incrível montanha é o ponto mais alto do estado, alcançando 978 metros acima do nível do mar. Embora isso pareça impressionante, vale lembrar que essa altura é menor do que o ponto mais baixo do Colorado, que fica no rio Arkansas, com 1.011 metros. Essa comparação mostra claramente como as magníficas montanhas rochosas do Colorado contribuem para sua altitude geral. As montanhas rochosas formam uma cordilheira dramática por todo o estado, com muitas montanhas altas. Em contraste, a geografia da Pensilvânia é mais suave, com colinas e vales que definem sua paisagem. A Montanha Davis, localizada nos Apalaches, oferece vistas pitorescas, e essas características criam um contraste marcante mais interessante com o terreno acidentado do Colorado. Então, da próxima vez que você pensar em montanhas, lembre-se de como elas moldam de maneira diferente a identidade de cada estado. Você pode se surpreender. Salas de isolamento no Japão. Algumas empresas no Japão, como Sony, Toshiba e Panasonic, utilizam um método incomum para gerenciar seus funcionários. Essas chamadas salas de isolamento são locais especiais onde isolam colaboradores com problemas de desempenho ou considerados redundantes. Em vez de demiti-los imediatamente, esses trabalhadores recebem tarefas simples que muitas vezes acham entediantes e fáceis. O objetivo preocupante dessa prática é incentivar os funcionários a pedirem demissão voluntariamente, permitindo que as empresas evitem pagar grandes indenizações. Críticos afirmam que essa tática pode causar estresse psicológico e sensação de inutilidade em quem vai para essas salas. Assim, embora possa parecer uma estratégia inteligente de negócios, isso levanta questões éticas sobre como os trabalhadores são tratados no ambiente de trabalho. É justo isolar as pessoas dessa maneira? Você sabia que seu estômago renova sua camada? O estômago humano é um órgão incrível que desempenha um papel importante na digestão, quebrando os alimentos que comemos. Para funcionar corretamente, acontece algo surpreendente. As células que revestem o estômago se renovam a cada 3 ou 4 dias. Esse processo evita que o estômago se digira, o que poderia ser catastrófico. O estômago produz ácido gástrico para ajudar na digestão. No entanto, esse ácido forte poderia danificar as paredes do estômago se não houvesse a constante renovação das células.
Cada uma dessas novas células ajuda a proteger o estômago de seus próprios sucos corrosivos, criando um buffer que mantém um ambiente saudável para a digestão. Essa rápida substituição de células é apenas um exemplo de como nossos corpos são máquinas bem ajustadas, constantemente se recuperando e se renovando para manter nossa saúde. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma refeição, lembre-se do trabalho incrível que acontece dentro do seu estômago para mantê-lo seguro e bem alimentado. Tom Hanks surpreendeu a todos ao escolher o papel de Forrest Gump e decidir receber uma porcentagem dos lucros do filme, em vez de um salário fixo. Essa decisão foi um verdadeiro marco. Forrest Gump se tornou um grande sucesso, arrecadando mais de 678 milhões de dólares em todo o mundo. Graças ao risco de Hanks, ele ganhou cerca de 40 milhões de dólares. Essa estratégia não é comum em Hollywood, onde a maioria dos atores prefere um salário estável. No entanto, Hanks acreditava no potencial do filme e na força da emocionante história de seu personagem. O filme não só ganhou 6 Oscars, mas também criou momentos culturais inesquecíveis com citações como "A vida é como uma caixa de chocolates". O risco de Hanks valeu a pena, provando que às vezes sair da zona de conforto pode levar a grandes recompensas. Sua escolha destaca a importância da confiança e da fé no projeto, inspirando novos atores a abordarem suas decisões criativas com sabedoria. Quais outras surpresas a história de Hollywood ainda guarda? Quando Ed Sheeran se tornou famoso, tudo começou quando ele foi sozinho para Los Angeles, um passo ousado que mudou sua vida. Naquela cidade cheia de sonhos, Sheeran se apresentou em pequenos lugares, colocando sua alma em cada música. Um dia, o ator Jamie Foxx o viu no palco e ficou imediatamente impressionado. Foxx, percebendo o talento de Sheeran, ofereceu-lhe um lugar para ficar, o que deu ao artista em dificuldades a estabilidade e o apoio que precisava. Esse momento crucial abriu novas oportunidades para Sheeran, permitindo que ele colaborasse com vários artistas e produtores na cidade famosa pela indústria musical. Com o tempo, o som único de Ed e suas letras acessíveis conquistaram os corações de fãs ao redor do mundo, transformando-o em uma superestrela global. Sua trajetória nos lembra que, às vezes, uma única oportunidade é suficiente para mudar tudo. Acredite ou não, mas Marte não é apenas um ponto vermelho. A cor avermelhada de Marte chama nossa atenção, mas o que realmente importa é o que está escondido sob sua superfície. A paisagem do planeta é principalmente composta de óxido de ferro, conhecido como ferrugem, que lhe dá essa cor vermelha característica. Ao longo de milhões de anos, a radiação solar e as mudanças geológicas transformaram Marte em um ambiente desértico, criando vastas planícies, altos vulcões e profundos cânions. Na verdade, algumas áreas se parecem com desertos da Terra, com leitos de rios secos, sugerindo que no passado havia água líquida. Cientistas estudam essas mudanças para entender como Marte se desenvolveu e se ele poderia ter sustentado vida algum dia. Os dados coletados por rovers e sondas orbitais continuam a revelar os mistérios de Marte, mostrando que ele é muito mais do que um mundo vermelho e estéril. O que mais poderemos descobrir sobre nosso fascinante vizinho? Você sabe o que realmente tornou os carrinhos de compras populares? Tudo começou com um inventor notável chamado Sylvan Goldman, que enfrentou um grande desafio ao apresentar o carrinho de compras. Na década de 1930, muitos consumidores eram céticos em relação a esses carrinhos com rodas nos supermercados. Eles preferiam os métodos tradicionais, frequentemente lutando com sacolas pesadas. Percebendo que era necessário mudar a opinião pública, Goldman tomou uma atitude ousada. Contratou modelos para mostrar como era fácil e prático usar os carrinhos. Essas demonstrações chamaram a atenção dos transeuntes e mostraram como era conveniente se locomover pelos corredores. Logo, os carrinhos se tornaram parte essencial dos supermercados. A abordagem inovadora de Goldman não apenas transformou o processo de compras, mas também tornou as visitas ao supermercado mais agradáveis para todos. Quem diria que uma simples demonstração poderia levar a uma invenção tão revolucionária? Você já se perguntou por que os ursos polares são caçadores tão incríveis? Os ursos polares têm um olfato impressionante que lhes permite detectar focas a até 32 quilômetros de distância. É como quando uma pessoa consegue sentir o cheiro de comida do outro lado da cidade. Seu olfato aguçado é uma ferramenta essencial na gélida Arctida, onde a comida pode ser escassa. Ao caçar, os ursos polares frequentemente seguem as focas sob o gelo do mar, identificando com precisão seus buracos de respiração. Esse olfato extraordinário
está ligado às suas grandes bulbos olfativos, que são especialmente adaptados para captar até os cheiros mais fracos. Além disso, os ursos polares conseguem reconhecer o cheiro de suas presas, mesmo com ventos fortes. Com as mudanças climáticas afetando seu habitat e as condições de caça, entender seus incríveis sentidos se torna mais importante do que nunca. O que você acha que essas adaptações ajudam eles a sobreviver em condições tão desafiadoras? Um fato interessante sobre o fantasma de Silent Hill. Na assustadora demo do jogo de terror Silent Hill, os jogadores encontram um fantasma chamado Lisa, que se esconde nas sombras e é inicialmente imperceptível. Esse fantasma aumenta a tensão do jogo. Ao explorar o ambiente sombrio, os jogadores podem não perceber a presença de Lisa até que ela apareça de repente, fazendo seus corações dispararem de surpresa. Esse truque engenhoso intensifica a atmosfera, mantém os jogadores em suspense e aumenta a sensação de medo. Os gamers frequentemente começam a duvidar de cada som, cada luz que pisca, se perguntando se Lisa será a próxima a aparecer. Essa reviravolta inesperada não apenas aumenta a emoção, mas também torna a experiência memorável, fazendo com que muitos falem sobre isso muito tempo depois de jogar. A presença fantasmagórica de Lisa lembra que no mundo dos jogos de terror, o invisível pode ser tão assustador, se não mais, do que o que é claramente visível. Não é incrível como um simples fantasma pode elevar toda a experiência de jogo a um novo nível? E se eu te disser que os donuts têm uma história secreta? Você pode se surpreender ao saber que o famoso buraco nos donuts não é apenas um design curioso, mas uma solução inteligente para fritar. Há muito tempo, os padeiros perceberam que a massa com um buraco no meio frita de maneira mais uniforme. Sem esse buraco, o centro espesso da massa muitas vezes ficava cru, enquanto as bordas douravam. Ao criar a forma do donut, a massa podia fritar mais rápido e melhor, resultando na deliciosa textura que amamos hoje. Essa inovação não só tornou os donuts mais saborosos, mas também melhorou sua produção em massa. Você consegue imaginar como seria comer um donut pesado e maçudo em vez de leve? Graças a essa invenção prática, os donuts modernos são muito mais agradáveis ao paladar, com a combinação perfeita de maciez e crocância. Então, da próxima vez que você saborear um donut, lembre-se de que esse gostoso buraco tem sua própria história de criatividade culinária. Porque nadar durante uma tempestade é perigoso. Tudo se resume aos raios. Quando as nuvens de tempestade se formam e o céu escurece, a chance de um raio cair aumenta muito. A água conduz eletricidade muito bem, então se um raio atingir um lago, piscina ou oceano, a corrente elétrica se espalha rapidamente pela água, representando uma grande ameaça para quem está nadando. Na verdade, um raio pode viajar por longas distâncias na água e até atingir o solo antes de chegar à superfície, e isso pode causar morte ou ferimentos graves, como queimaduras ou problemas cardíacos. Mesmo que a tempestade pareça distante, um raio pode atingir a até 16 quilômetros de distância. Portanto, se você ouvir trovões ou ver nuvens escuras, é melhor sair da água e procurar abrigo. Sua segurança deve ser sempre a prioridade durante uma tempestade. Acredite ou não, os gatos dormem quase o dia todo. Os gatos domésticos adultos são alguns dos maiores amantes de sonecas do reino animal, dormindo em média quase 18 horas por dia. Esses animais de estimação levam uma vida surpreendente, passando cerca de 20 horas em repouso, seja dormindo em uma janela ensolarada ou em um cantinho aconchegante. Essa quantidade de sono está relacionada aos seus instintos naturais de predadores. Na natureza, os gatos precisam economizar energia para caçar, o que significa que eles alternam curtos períodos de atividade com longos momentos de descanso. Mesmo os gatos domésticos mantêm esse comportamento, preferindo passar as horas acordados, pulando de forma brincalhona, se esgueirando com cautela ou se limpando de maneira agradável. Isso também explica por que seu gato pode parecer indiferente ao seu estilo de vida ativo. Ele está apenas se preparando para a próxima rodada de brincadeiras. Então, enquanto você está ocupado com as tarefas de casa ou navegando no celular, seu amigo peludo provavelmente está sonhando em perseguir ratos imaginários ou explorando a natureza. Não é incrível como esses adoráveis companheiros conseguem equilibrar seu tempo? Incrível, mas é verdade. A Austrália é um país urbano. Mais de 90% dos australianos vivem em cidades, tornando-a uma das nações mais urbanizadas do mundo. Desde a movimentada Melbourne até a vibrante Sydney, é nas cidades que acontece a maior parte da ação.
As vastas áreas do país muitas vezes escondem essas prósperas metrópoles, que estão localizadas ao longo da costa para aproveitar as belas praias e o clima favorável. As pessoas se mudam para as cidades em busca de trabalho, educação e entretenimento, e essa migração molda a cultura, a economia e o estilo de vida em toda a Austrália. Os grandes centros urbanos se tornam focos de inovação, criatividade e multiculturalismo, atraindo diversas comunidades que trazem suas tradições e sabores. Com um nível tão alto de urbanização, como a Austrália enfrenta desafios como moradia, transporte e áreas verdes nesses locais superpovoados. Há muito a descobrir sobre como a natureza e a vida urbana coexistem harmoniosamente. Você sabia que as vacúolos são mistérios celulares da natureza? Essas estruturas interessantes em forma de barril estão presentes em muitas células animais, mas sua função exata ainda gera dúvidas entre os cientistas. Descobertos na década de 1980, os vacúolos são frequentemente mencionados de forma superficial nos livros didáticos, deixando-nos confusos sobre suas funções. Alguns pesquisadores acreditam que eles podem ajudar no transporte de moléculas dentro da célula ou até mesmo na proteção contra vírus e toxinas. A forma dos vacúolos permite que eles potencialmente transportem outras substâncias, tornando-os objetos interessantes para o estudo de sistemas de entrega de medicamentos. Imagine esses pequenos barris realizando seu trabalho, talvez garantindo a saúde e a integridade de nossas células. Apesar das lacunas em nosso conhecimento, sua presença em várias células animais indica que desempenham um papel importante, mas misterioso, na biologia celular. Quais outros segredos os vacúolos podem esconder? Você já se perguntou como o SADS afeta os jovens? A síndrome da morte súbita. Arrítmica, ou SADS, é uma condição assustadora que pode tirar a vida de pessoas que parecem saudáveis, especialmente os jovens. Imagine um dia comum que de repente se torna trágico devido a um problema oculto no coração. Pessoas com SADS podem não apresentar sintomas prévios, deixando amigos e familiares em choque quando o inesperado acontece, uma parada cardíaca súbita. Essa condição pode ocorrer tanto durante o sono quanto acordado, adicionando uma imprevisibilidade alarmante. Especialistas acreditam que fatores genéticos e anomalias cardíacas podem contribuir para o SADS, mas mais pesquisas são necessárias para entender completamente esse mistério. Sabendo que essa síndrome afeta principalmente os jovens, isso a torna ainda mais preocupante, afinal, a vida deve ser vivida ao máximo. A conscientização e o entendimento do SADS podem potencialmente salvar vidas. Então, o que podemos fazer para espalhar essa informação? Aqui está um fato interessante sobre queijo e música. Em um experimento fascinante na Suíça, pesquisadores descobriram que a música que o queijo ouve pode mudar seu sabor. Quando o queijo escutava hip-hop, ele se tornava mais intenso e vibrante em comparação com aqueles que ouviam música clássica. Essa descoberta surpreendente mostra que existe uma conexão incrível entre o som e nossas papilas gustativas. Imagine saborear um queijo que se adapta ao ritmo ou vibra com os sons relaxantes de uma sinfonia. Embora isso possa parecer estranho, os resultados indicam que nossos sentidos podem influenciar uns aos outros mais do que pensamos. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma tábua de queijos, pense na sua playlist. Ela pode melhorar seu sabor. Será que o ritmo do rap ou a melodia de Mozart pode mudar o queijo no seu prato? E se eu te disser que o césio pega fogo com água? Esse elemento incrível, que faz parte da tabela periódica, é um dos materiais mais reativos conhecidos pela ciência. Quando o césio entra em contato com a umidade, ele não apenas reage, ele pode se autoacender, criando um espetáculo de fogo que destaca a necessidade de cuidado. Devido a essa alta reatividade, os cientistas precisam armazenar o césio em recipientes herméticos, cheios de substâncias secas, como óleo mineral ou gás argônio, para protegê-lo de contato acidental com vapor d'água. Essa característica única torna o césio fascinante e perigoso, atraindo o interesse tanto de químicos quanto de entusiastas. Você pode se perguntar como um elemento aparentemente simples pode causar reações tão dramáticas. Compreender o comportamento do césio nos ajuda a apreciar a complexidade das interações químicas e a importância de manusear substâncias reativas com segurança. Descubra por que 150 é um número mágico para a amizade. O número de Dunbar é uma teoria interessante proposta pelo antropólogo britânico Robin Dunbar,
que afirma que as pessoas podem manter cerca de 150 relacionamentos sociais estáveis. Esse número reflete as capacidades sociais do nosso cérebro e é frequentemente descrito como o tamanho ideal de um grupo social, onde todos se conhecem bem. Imagine poder visitar um amigo ou participar de um encontro sem se sentir desconfortável. Esses laços nos ajudam a construir confiança e apoio, o que é vital para nossa saúde mental. Pesquisas de Dunbar mostram que, à medida que o tamanho do grupo aumenta, os relacionamentos se tornam mais fracos e menos significativos. Talvez seja por isso que muitos de nós nos sentimos mais próximos de um pequeno círculo de amigos, mesmo na era das redes sociais, onde podemos nos comunicar com centenas de pessoas. Você já se perguntou por que prefere uma comunidade unida em vez de uma grande rede? Esse número ajuda a explicar isso. Como é o seu círculo social? Em 2015, Victoria Cillieri passou por uma situação terrível quando seu paraquedas não abriu durante o salto, colocando sua vida em risco. Por um milagre, ela sobreviveu, mas a situação se tornou ainda mais alarmante. No dia anterior ao acidente, Victoria também enfrentou um vazamento misterioso de gás em sua casa, que fazia parte de um plano maior. Mais tarde, os investigadores descobriram que seu marido havia organizado ambos os eventos como parte de um plano macabro de assassinato para obter o seguro. Essa revelação chocante surpreendeu a todos, levantando questões sobre confiança e traição nos relacionamentos. A incrível sobrevivência de Victoria, contra todas as probabilidades, nos lembra da resiliência, mas também destaca o lado sombrio da natureza humana, fazendo-nos refletir sobre o quanto realmente conhecemos as pessoas próximas a nós. Em 1938, a pequena cidade de Halifax, na Inglaterra, mergulhou no caos quando começaram a circular rumores sobre um terrível maníaco atacando mulheres. O pânico se espalhou rapidamente. Os moradores trancavam as portas e evitavam as ruas após o anoitecer. Quando o medo atingiu seu auge, as autoridades locais iniciaram uma busca intensa pelo criminoso esquivo. No entanto, a investigação revelou uma reviravolta chocante. Não havia evidências da existência de um verdadeiro agressor. Na verdade, muitas das supostas vítimas se feriram sozinhas ou foram vítimas de histeria coletiva. Este incidente destaca como o medo pode se enraizar rapidamente, levando a um fenômeno conhecido como ilusão coletiva, quando a ansiedade coletiva sai do controle. O caso do massacre em Halifax continua a ser um estudo fascinante da psicologia humana e de nossas reações a ameaças percebidas. Como o medo pode moldar nosso comportamento, mesmo na ausência de perigo real. Você não vai acreditar no que pode ser feito com árvores. Pessoas ao redor do mundo praticam uma arte incrível que envolve manipular árvores e raízes para criar construções impressionantes como pontes, cadeiras e túneis. Essa prática é chamada de arboricultura e mostra como a natureza e a criatividade podem se unir de forma maravilhosa. Imagine caminhar pela floresta e encontrar uma ponte feita de árvores vivas, onde os galhos se curvam e dançam. Artistas frequentemente trabalham com paciência, guiando o crescimento das árvores ao longo do tempo para formar suas criações. Isso não apenas transforma a paisagem, mas também destaca a importância dos materiais naturais na arte. As pessoas que praticam essa arte celebram a beleza da natureza e promovem a sustentabilidade, tornando cada obra uma verdadeira obra de arte viva. Você já viu algo assim em seu parque ou floresta local? Você não vai acreditar no que os endólitos podem sobreviver. Esses incríveis organismos microscópicos, descobertos pela primeira vez em 1889, conseguem viver nas condições mais extremas da Terra. Os endólitos estão dentro de conchas de animais, pedras e até corais, mostrando a diversidade da vida. Eles são compostos por bactérias, fungos, algas e organismos antigos chamados arqueias, que trabalham juntos para suportar condições extremas. O que os torna tão fascinantes é a capacidade de obter energia da luz, o que os ajuda a sobreviver onde a maioria das formas de vida tem dificuldades. Apesar de seu tamanho minúsculo, muitas vezes invisíveis a olho nu, os endólitos desempenham um papel importante na decomposição de minerais e na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Sua existência contribui significativamente para a diversidade microbiana do planeta e ajuda a manter o equilíbrio da vida na Terra. Não é incrível como esses pequenos seres podem ter um grande impacto em nosso ambiente? Você vai se surpreender com o grande negócio de South Park. Em 2007, os brilhantes criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone, fecharam um acordo revolucionário com a Comedy Central.
Eles acertaram uma divisão de receitas publicitárias que lhes garantiu 50% de toda a renda digital do programa. Esse acordo visionário trouxe não apenas benefícios a curto prazo, mas também preparou o caminho para um incrível salto financeiro. Vamos para 2021, quando Parker e Stone assinaram um impressionante contrato de 6 anos no valor de 935 milhões de dólares. Esse montante colossal está entre os maiores negócios da história da televisão. O sucesso desse acordo destaca o quão valiosa pode ser a propriedade intelectual na era digital, abrindo portas para artistas criativos alcançarem estabilidade financeira enquanto continuam a entreter milhões. Quem poderia imaginar que uma animação ousada poderia resultar em um prêmio tão grande? Você pode ver o rio Tâmisa em Londres apenas como uma via aquática movimentada, mas ele também é um lar surpreendente para várias espécies de tubarões. Entre eles estão o tubarão tofu, o tubarão estrela e o espurdock, que se adaptaram bem às águas salobras das zonas de maré. Esses tubarões se adaptaram à vida nesse rio altamente urbanizado, mostrando a resistência da natureza. É impressionante, mas na década de 1950, o Tâmisa foi considerado biologicamente morto devido à poluição intensa, e a presença desses tubarões é uma verdadeira prova da recuperação ecológica. Os esforços de conservação e a melhoria da qualidade da água permitiram que a vida marinha florescesse novamente. Hoje, encontrar um tubarão no Tâmisa é um lembrete inspirador de como corpos d'água limpos podem sustentar ecossistemas diversos. Não é incrível pensar que predadores como esses podem coexistir ao lado de um dos rios mais movimentados do mundo? Você sabia que o que você come pode afetar muito sua saúde e bem-estar? Seus hábitos alimentares têm um papel importante em como seu corpo funciona, influenciando sua energia e humor. Por exemplo, alimentos de fácil digestão, como frutas e legumes cozidos, ajudam seu corpo a absorver melhor os nutrientes. Isso significa que você pode obter todas as vitaminas e minerais necessários sem sobrecarregar seu sistema. Muitas pessoas gostam de experimentar na cozinha, testando novas receitas e ingredientes para diversificar sua dieta. Seja uma salada colorida cheia de nutrientes ou um ensopado saboroso com vegetais, o interesse por uma alimentação saudável pode melhorar sua saúde geral. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, pense em como suas escolhas podem impactar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Você sabia que algumas pessoas usavam arsênio para a beleza? No final do século XIX, o arsênio, uma substância tóxica, era considerado um remédio mágico para melhorar a pele. As mulheres, em especial, se deixavam levar por essa moda perigosa, acreditando que ajudaria a eliminar sardas e cravos, deixando a pele impecável. A publicidade promovia produtos com arsênio, prometendo beleza e brilho, já que muitas desejavam o tom de pele pálido que estava na moda na época. Essa crença equivocada levou ao uso generalizado do arsênio, muitas vezes na forma de pós ou comprimidos. Infelizmente, em vez do resultado desejado, os usuários enfrentavam sérios riscos à saúde, incluindo intoxicação e danos à pele. Esse estranho capítulo na história da beleza destaca como as normas sociais podem levar as pessoas a tomar medidas extremas e frequentemente prejudiciais em nome da aparência. É um lembrete amargo do que as pessoas estão dispostas a fazer para se adequar aos padrões de beleza. Você consegue acreditar até onde eles chegaram. Por que Sue Austin explora o mundo subaquático? Sue Austin levou a ideia de mobilidade a um novo patamar com sua incrível cadeira de rodas subaquática. Não é apenas uma cadeira comum, é uma maravilha da engenharia que a permite deslizar graciosamente sob as ondas. Usando sistemas de propulsão especiais, ela pode se mover livremente debaixo d'água, explorando ecossistemas marinhos que muitos de nós só sonhamos. Essa tecnologia inovadora desafia as noções tradicionais de mobilidade para pessoas com deficiência. A jornada de Austin também traz uma mensagem poderosa. Todos merecem a oportunidade de explorar e apreciar a beleza do nosso planeta, independentemente de limitações físicas. Suas impressionantes apresentações subaquáticas mostram não apenas seu talento artístico, mas também ressaltam a importância da acessibilidade em todos os aspectos da vida. E qual será a sua próxima aventura? Acredite ou não, mas na Escandinávia existem cidades chamadas Ó. Na Noruega e na Suécia, você encontrará encantadoras cidades com o nome minimalista Ó. Esses nomes de uma letra podem parecer simples, mas não se deixe enganar. Eles guardam histórias fascinantes e paisagens deslumbrantes.
Por exemplo, o na Noruega está situada ao longo dos fiordes, oferecendo vistas incríveis e acesso à beleza da natureza. Ao mesmo tempo, a Sueca tem seu próprio legado único, com ruas aconchegantes e uma atmosfera de comunidade unida. Viajantes muitas vezes perdem essas joias escondidas, mas elas são perfeitas para quem busca tranquilidade e um contato mais próximo com a cultura local. Cada um desses lugares possui um passado rico que se entrelaça com o presente, tornando-os interessantes para amantes da história e da natureza. Portanto, se você está planejando uma viagem à Escandinávia, considere visitar e aproveitar seu charme e as paisagens pitorescas. Quem sabe que histórias estão esperando por você nessas pequenas, mas incríveis cidades. Você sabe o que realmente causa a elevação do nível do mar? Se toda a geleira da Groenlândia derreter, cientistas alertam que isso pode elevar o nível do oceano em até 7,3 metros. Esse aumento drástico seria uma catástrofe para cidades costeiras como Miami e Amsterdã, colocando milhões de pessoas em risco. Pesquisas recentes mostraram que sob a camada de gelo da Groenlândia existem solos antigos e restos, indicando que essa enorme massa de gelo é mais vulnerável à destruição do que pensávamos. Com as temperaturas subindo devido às mudanças climáticas, esses dados levantam questões urgentes sobre nosso futuro. Compreender a estabilidade da camada de gelo é crucial, pois se ela começar a se desintegrar, isso pode desencadear uma reação em cadeia catastrófica, resultando em inundações em larga escala. Cada aumento no nível do mar é importante, e o tempo está se esgotando. Por quanto tempo podemos ignorar os sinais que a natureza nos dá? Descubra a chocante verdade sobre os padrões de beleza da era vitoriana. Na busca pela beleza, as pessoas da era vitoriana frequentemente recorriam a substâncias perigosas e tóxicas, como o arsênio, para alcançar a aparência desejada. Esses métodos arriscados incluíam o uso de pós à base de arsênio para clarear a pele e até mesmo o consumo de comprimidos de arsênio, tudo em nome da elegância e sofisticação. Embora isso possa parecer inacreditável hoje, reflete uma época em que a pressão social levava a medidas extremas para se adequar aos padrões de beleza. Felizmente, a ciência cosmética moderna avançou muito, com normas rigorosas que garantem a segurança dos produtos. Inovações em cuidados com a pele e maquiagem agora priorizam a saúde, permitindo que as pessoas realcem sua beleza sem riscos à saúde. O contraste entre essas práticas vitorianas perigosas e as opções mais seguras de hoje serve como um poderoso lembrete de quão longe chegamos na compreensão da beleza e da saúde. Quais outras práticas surpreendentes você acha que a história guarda? Você sabia que o Sol nasce primeiro em Maine? Esse fenômeno incrível acontece no Cabo West Quad, o ponto mais oriental do Zeuethra. Todas as manhãs, quando o sol aparece no horizonte, ele faz sua majestosa estreia aqui, antes de iluminar o restante do país. O Cabo West Quad é famoso não só pela sua localização geográfica, mas também pelo lindo farol listrado em vermelho e branco, que se destaca contra a costa rugged. Construído em 1858, o farol é uma atração pitoresca, guiando os navios com segurança ao longo das costas rochosas de Maine. Visitantes se reúnem nesse lugar único para ver o nascer do sol, muitas vezes capturando o momento em suas câmeras, enquanto o céu se enche de cores vibrantes. Esse lugar encantador também é cercado por belas trilhas para caminhadas e vistas tranquilas do Oceano Atlântico, tornando-o um local ideal para amantes da natureza e fotógrafos. Você gostaria de ser um dos primeiros a receber um novo dia? E se eu disser que o boxe mudou após a tragédia? No mundo do boxe, as regras e a estrutura do esporte podem mudar significativamente devido a eventos sérios. Um desses momentos aconteceu após a luta decisiva entre Ray Mancini e Kim Duk-Koo em 1982. Após uma luta intensa de 15 rounds, Kim Duk-Koo sofreu ferimentos graves que acabaram levando à sua morte. Esse evento trágico abalou a comunidade do boxe, afetando profundamente não apenas Mancini, que se afastou do esporte, mas também a família de Kim. Sua mãe cometeu suicídio e o árbitro enfrentou um desespero semelhante. Essas consequências devastadoras destacaram o caráter perigoso do boxe, levando as autoridades a reavaliar a segurança do esporte. Como resposta, foi feita uma mudança importante, reduzindo o número de rounds de campeonato de 15 para 12.
Essa decisão visava proteger os boxeadores, diminuindo o risco de lesões graves e mudando para sempre a face das lutas de boxe. O que você acha que essa mudança impactou o esporte hoje? Você conhece o raro peixe pescadito? Esse incrível peixe de aquário, famoso por suas cores vibrantes e padrões únicos, se tornou o peixe mais caro do mundo devido à sua raridade. O pescadito é encontrado em regiões específicas e é não apenas um belo complemento para qualquer aquário, mas também um símbolo de exclusividade. Existem menos de 500 desses seres na natureza e sua população diminuiu drasticamente, tornando cada um deles muito desejado por colecionadores. Ter um pescadito em seu aquário não é apenas uma declaração de status, mas também uma responsabilidade, pois exige cuidados especiais. Eles precisam de um habitat adequado com água limpa, temperatura ideal e alimentação balanceada para um crescimento saudável. Com o aumento da demanda por pescaditos, os esforços para proteger sua população se tornam extremamente importantes. Se você está disposto a investir tempo e dinheiro, ter um pescadito pode ser uma experiência incrível. Não só embelezará seu aquário, mas também ajudará a preservar essa espécie única. Você está pronto para mergulhar no mundo dos peixes raros? Você vai se surpreender com o adolescente mais alto do mundo. Em 2021, um jovem incrível chamado Olivier quebrou o recorde mundial do Guinness como o adolescente mais alto do planeta. Com sua altura impressionante, ele não só ganhou destaque nas notícias, mas também gerou discussões sobre seu futuro potencial no basquete profissional. Sua altura única o destaca no esporte, especialmente no basquete, onde ser alto pode ser uma grande vantagem. A história de Olivier é um exemplo de como um crescimento fora do comum pode impactar a vida de uma pessoa, abrindo portas para oportunidades que muitos só podem sonhar. Imagine estar em um esporte onde sua altura pode te dar uma vantagem sobre os adversários. A pergunta que fica é: ele conseguirá se tornar um dos jogadores de basquete mais altos da liga nos próximos anos? Enquanto ele continua a crescer e aprimorar suas habilidades, fãs e jovens atletas acompanham ansiosamente essa jornada incrível. Prepare-se para se surpreender com as corridas de rinocerontes em alta velocidade. Esses incríveis animais, conhecidos como rinocerontes, podem correr a impressionantes 50 km por hora. Você não esperaria que um animal tão pesado pudesse se mover tão rápido, mas eles podem te surpreender quando começam a correr. Apesar de seu tamanho e força, os rinocerontes enfrentam uma terrível ameaça: os humanos. Na natureza, eles não têm predadores naturais, o que permite que prosperem em seus ecossistemas. No entanto, a perda de habitat e a caça ilegal estão levando esses majestosos animais à beira da extinção. Os rinocerontes adultos são fortes e imponentes, com pele grossa que os protege, mas eles precisam da nossa ajuda para sobreviver. Ao apoiar os esforços de conservação, podemos garantir que esses magníficos animais continuem a habitar seus lares. Então, da próxima vez que você pensar em rinocerontes, lembre-se de sua velocidade, força e da urgente necessidade de protegê-los. O que você pode fazer para ajudar a preservar seu futuro? Você sabia que Urano foi nomeado em homenagem a um rei? Por mais de 40 anos, o planeta que chamamos de Urano era conhecido como Jorge Sidus, que em latim significa Estrela de Jorge. Esse nome foi dado em homenagem ao rei Jorge III da Grã-Bretanha, que governou no século XVIII. Quando o astrônomo Sir William Herschel descobriu o planeta em 1781, ele queria homenagear o rei pela ajuda que recebeu em suas pesquisas astronômicas. Embora esse nome fosse popular na Grã-Bretanha, não se espalhou pelo mundo. Astrônomos de outros países preferiram nomear o planeta em homenagem ao deus grego do céu, Urano. Até 1850, o nome Urano se tornou amplamente reconhecido e hoje é valorizado por sua conexão com a mitologia. Não é interessante como os nomes mudam e refletem nossa história? O que teria acontecido se George Sidus tivesse permanecido como o nome oficial? Você já pensou sobre os soldados desaparecidos na Lituânia? Em 2020, ocorreu um incidente curioso durante um exame de formatura com 5 soldados lituanos. Esses corajosos homens desapareceram, conseguindo evitar todas as tentativas de encontrá-los, pois acreditavam que os exercícios ainda estavam em andamento. Imagine, enquanto seus colegas os procuravam por toda parte, esses soldados aprimoravam suas habilidades de sobrevivência e mostravam sua preparação em condições reais. Mais tarde, um representante militar elogiou seu comportamento exemplar, destacando que sua capacidade de pensar criticamente
e se adaptar em situações de estresse demonstrou a essência do treinamento militar. Em vez de entrar em pânico, eles transformaram a situação em um teste de suas habilidades. Esse caso surpreendente não só causou espanto, mas também gerou discussões sobre a eficácia dos treinamentos militares e a importância da comunicação durante os exercícios. O que você acha da decisão deles de continuar evitando a captura? E se eu te disser que Marte é mais explorado do que nossos oceanos? Esse fato surpreendente destaca o quanto sabemos pouco sobre as profundezas do nosso planeta. Apesar das várias missões para explorar a superfície de Marte, os cientistas mapearam cerca de 85% de seu território. Enquanto isso, mais de 80% do oceano ainda não foi explorado e não está mapeado. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra, tornando-se o lar de formas de vida incríveis e mistérios, esperando para serem descobertos. Criaturas de profundidade, como o peixe-lanterna bioluminescente ou o lula gigante, se adaptam bem a essas condições escuras, enquanto os ecossistemas ao redor das fontes hidrotermais são ricos em espécies únicas. Os desafios para explorar as profundezas oceânicas incluem a pressão extrema, temperaturas frias e escuridão, o que torna o estudo difícil. Com o avanço da tecnologia, talvez em breve possamos desvendar os mistérios escondidos em nossos oceanos, o que pode mudar nossa compreensão da vida na Terra e além. Você vai se surpreender ao descobrir que Maine está ligado à África. Na verdade, o estado do Zikora mais próximo da África é Maine, e não a frequentemente mencionada Flórida. Se traçarmos uma linha reta a partir da costa leste do Ziwa, Maine fica no topo e se estende pelo Oceano Atlântico até as costas ocidentais da África. Esse fato geográfico surpreendente destaca que o mundo muitas vezes não é como parece. Embora a Flórida atraia mais atenção por seu clima tropical e praias extensas, a posição única de Maine o torna uma verdadeira conexão com o continente africano. Imagine estar na costa rochosa de Maine, olhando para o vasto oceano e sabendo que a poucos passos de você há um mundo completamente diferente. Não é incrível como a geografia pode nos surpreender e revelar conexões que raramente pensamos? Então, da próxima vez que você pensar na distância entre os Hydra e a África, lembre-se do papel inesperado de Maine. É verdade que algumas pessoas têm medo de barbas? A paganofobia é um medo interessante, mas incomum, que causa ansiedade ou desconforto na presença de pessoas com barba. Essa fobia pode levar a sérios problemas sociais, e quem a sofre tende a evitar situações onde pode encontrar barbas. Por exemplo, durante eventos como o Novembro Sem Barba, que incentivam os homens a deixarem crescer a barba para a caridade, pessoas com paganofobia podem sentir uma ansiedade maior. Esse desconforto pode surgir por várias razões, incluindo experiências passadas ou associações culturais com barbas. É interessante notar que o medo não se limita à aparência. Ele também pode refletir questões mais profundas relacionadas à segurança ou interações sociais. Imagine estar em uma reunião onde todos ao seu redor orgulhosamente exibem suas barbas. Para aqueles que sofrem dessa fobia, isso pode ser opressor. Compreender a paganofobia nos ajuda a ter empatia pelos outros e a perceber a diversidade das experiências humanas. Buscar apoio, seja através de terapia ou discussões em grupo, pode ser um passo importante para quem enfrenta esse medo único. Você consegue imaginar que El Salvador enfrenta uma crise de violência? Desde 2019, El Salvador ocupa o triste primeiro lugar no mundo em taxa de homicídios, com 82,84 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Essa estatística trágica representa cerca de 5.000 assassinatos por ano, e a maior parte da violência está ligada a atividades de gangues e problemas com a criminalidade juvenil. As gangues de rua, conhecidas como maras, têm uma forte influência nas áreas urbanas, criando um ciclo de medo e crime que afeta a vida cotidiana. Os jovens, muitas vezes presos nesse ciclo, sentem que têm poucas opções, o que pode levá-los a entrar para as gangues em busca de proteção ou estabilidade financeira. Os esforços do governo para combater esse problema incluem operações contra membros de gangues e programas para prevenir a entrada de jovens nesses grupos. No entanto, a situação continua complicada, pois muitas famílias ainda sofrem com as consequências dessa luta constante. Como El Salvador pode romper esse ciclo de violência? O vitamina C realmente pode curar o câncer?
Linus Pauling, um famoso químico e 2 vezes vencedor do Prêmio Nobel, gerou grandes debates com suas afirmações ousadas sobre o vitamina C. Ele afirmava com entusiasmo que altas doses desse vitamina poderiam ser uma poderosa arma contra o câncer, acreditando que poderiam fortalecer o sistema imunológico e combater tumores. Essa ideia atraiu muitos, fazendo-os pensar se um simples vitamina poderia ser uma cura. No entanto, apesar da fama de Pauling, pesquisas científicas sérias não confirmaram suas alegações. Muitos pesquisadores não encontraram evidências claras de que altas doses de vitamina C tenham qualquer efeito no tratamento do câncer. Ironicamente, ao promover essa visão controversa, Pauling lutou contra o câncer de próstata e acabou falecendo devido a essa doença. Sua história nos faz refletir sobre as complexidades da medicina e a importante diferença entre esperança e evidências científicas. Será que sua crença apaixonada era mais sobre esperança do que sobre fatos? Sinta a grandiosidade da maior cachoeira interna no aeroporto Jewel Changi. Pode parecer surpreendente, mas no aeroporto Jewel Changi, em Singapura, está a maior cachoeira interna do mundo, com impressionantes 40 metros de altura. Essa cachoeira, conhecida como Vortex de Chuva, é não apenas uma maravilha visual, mas também uma conquista arquitetônica que complementa o design do aeroporto. Ao entrar no Jewel, os visitantes são recebidos pelo som da água caindo, criando uma atmosfera tranquila em meio à agitação das viagens. A cachoeira é cercada por vegetação, imitando uma floresta tropical e criando um belo contraste com o ambiente moderno do aeroporto. À noite, o Vortex de Chuva se transforma em um emocionante show de luzes e sons, atraindo multidões que desejam ver esse espetáculo mágico. Essa cachoeira não só serve como um impressionante ponto central, mas também desvia a mágoa da chuva através de um complexo sistema de drenagem, demonstrando o compromisso de Singapura com a sustentabilidade. Seja você um viajante ou um turista, o aeroporto Jewel Changi é um lugar imperdível em Singapura, onde design, natureza e tecnologia se encontram de forma harmoniosa. Você já adicionou esse lugar à sua lista de viagens? Por que seus rins pesam apenas 5 onças? Esse pequeno, mas poderoso órgão, do tamanho de um punho, desempenha um papel importante na sua saúde. Cada rim de um adulto pesa cerca de 5 onças, mas filtra impressionantes 50 galões de sangue diariamente. Pense nisso. Um órgão que cabe na sua mão trabalha arduamente para remover toxinas do sangue e manter o equilíbrio de fluidos no corpo. Isso é essencial para o funcionamento normal de todos os sistemas do seu corpo. Apesar do tamanho pequeno, os rins são importantes para regular a pressão arterial e a produção de glóbulos vermelhos. Se não funcionarem bem, isso pode causar sérios problemas de saúde. Na próxima vez que você fechar o punho, lembre-se de que seus rins fazem um trabalho incrível nos bastidores, mantendo sua saúde e equilíbrio. Como esses pequenos órgãos conseguem lidar com uma tarefa tão importante, pesando apenas algumas onças? Sua estrutura complexa, composta por milhares de pequenas unidades filtrantes chamadas néfrons, permite que realizem essa função vital de forma eficiente. É verdade que os embriões começam como células únicas? Antes de nascermos, cada um de nós começa apenas com uma célula. Durante a concepção, o espermatozoide se une ao óvulo e essa célula fertilizada, chamada zigoto, inicia uma jornada incrível. Por cerca de meia hora, esse zigoto é a única célula existente e se divide rapidamente. À medida que se divide e cresce, o zigoto se transforma de uma célula em um embrião multicelular. Cada divisão é um passo importante que leva à formação de diferentes tipos de células, que eventualmente se desenvolvem em partes essenciais do nosso corpo, como órgãos, músculos e pele. Essa fase inicial do desenvolvimento é fascinante, pois mostra o plano complexo da vida, escondido em nosso DNA. Quando essas primeiras células começam a se multiplicar, o processo de formação de um ser humano complexo se inicia. Então, da próxima vez que você pensar sobre o começo da vida, lembre-se de que você começou como apenas uma pequena célula. Que início incrível! Você sabia que Trump tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood? Donald Trump é o único presidente dos Ispokaratewa a ter uma estrela nessa calçada, recebendo essa honra em 2007. Ele foi reconhecido principalmente por seu trabalho como produtor do reality show O Aprendiz, que se tornou um fenômeno cultural durante sua exibição. Curiosamente, a estrela representa não apenas seu sucesso na televisão, mas também as opiniões controversas sobre ele. Ao longo dos anos, a estrela foi vandalizada várias vezes, mostrando as reações intensas que ele provoca no espectro político.
Essa combinação de fama e vergonha destaca a complexidade das figuras públicas na América. Enquanto alguns celebram sua contribuição para o entretenimento, outros expressam descontentamento por meio de atos de vandalismo. Essa tensão constante levanta questões sobre a natureza das celebridades e suas responsabilidades, tornando a estrela de Trump um tema interessante para discussão tanto na cultura pop quanto na política. Como a fama de uma pessoa se torna um símbolo de divisão para tantos. Você sabia que a Espanha é a líder mundial em azeite de oliva? A Espanha é o maior produtor de azeite de oliva do mundo, respondendo por impressionantes 45% da produção global. Este país mediterrâneo, com seu clima ensolarado e solo fértil, oferece condições ideais para o cultivo de oliveiras. Muitas regiões da Espanha, especialmente a Andaluzia, são famosas por suas vastas oliveiras. Aqui trabalham tanto pequenas fazendas familiares, quanto grandes propriedades que buscam produzir azeitonas de alta qualidade. A temporada de colheita, que geralmente começa no final do outono e vai até o início do inverno, é um período de intensa atividade, onde os agricultores colhem as azeitonas manualmente ou usam máquinas para agilizar o processo. Após a colheita, as azeitonas podem ser prensadas para produzir o azeite de oliva extra virgem, conhecido por seu sabor frutado e propriedades benéficas. O azeite de oliva espanhol é reconhecido pela sua qualidade excepcional e é um item básico nas cozinhas de todo o mundo. Ele não é apenas para cozinhar. O azeite também desempenha um papel importante na cultura espanhola, desde regar pão fresco até ser usado em pratos tradicionais. Não é incrível como a Espanha se tornou sinônimo de um dos ingredientes mais adorados da culinária mediterrânea? Prepare-se para se surpreender com as icônicas obras humanas. As pirâmides do Egito e o magnífico Taj Mahal não são apenas lugares bonitos. São conquistas monumentais que moldam nossa compreensão da história e da cultura. A Grande Pirâmide de Gizé, construída há mais de 400 anos, é um testemunho da habilidade dos antigos egípcios, mostrando sua capacidade de criar estruturas que resistiram ao teste do tempo. Da mesma forma, o Taj Mahal, erguido no século XVII, é um emocionante símbolo de amor e devoção, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Essas construções não apenas transformam a paisagem física, mas também influenciam a arte, a arquitetura e o turismo em todo o mundo. Elas nos convidam a refletir sobre a criatividade e as ambições de nossos antepassados. Como esses lugares incríveis te inspiraram ou despertaram seu interesse pela história? Difícil de acreditar, mas o governo tem uma grande tarefa. O governo deve fornecer informações a todos os cidadãos, desempenhando um papel fundamental na garantia de transparência e responsabilidade. Essa responsabilidade é enfatizada repetidamente, destacando a importância do acesso dos cidadãos a informações essenciais sobre seus direitos, serviços públicos e questões da comunidade. Ao fornecer essas informações, os governos ajudam a formar uma sociedade informada, o que é vital para uma democracia saudável. Imagine como tudo ficaria confuso se não tivéssemos orientações claras ou atualizações sobre leis, saúde e segurança. Além disso, o acesso à informação permite que as pessoas participem mais ativamente da vida de suas comunidades e responsabilizem os funcionários públicos. Como cidadãos, ao nos mantermos informados, adquirimos o conhecimento necessário para tomar decisões conscientes e participar das discussões que moldam nossas vidas. Então, o que você acha? Quão bem seu governo compartilha informações com você? Você sabia que os ímãs sempre têm dois polos? De acordo com as leis da física, todo ímã possui um polo norte e um polo sul, o que é fundamental para entender como os ímãs funcionam. Essa dualidade é uma ideia central no magnetismo e explica por que não se pode isolar apenas um polo. No entanto, os cientistas sempre se interessaram pela ideia de monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que teriam apenas um polo magnético. Esse conceito fascinante levanta questões sobre a própria natureza da física, incluindo nossa compreensão das forças e campos. Pesquisadores têm explorado diferentes maneiras de detectar esses monopolos esquivos, mas, apesar de sua atratividade teórica, ninguém conseguiu encontrá-los na natureza até agora. O que isso significaria para a ciência se conseguíssemos confirmar sua existência? Fique atento às novidades, pois a busca por monopolos magnéticos pode levar a descobertas revolucionárias em nossa compreensão do universo.
Os gorilas têm narizes incríveis, cada um com padrões e rugas únicos, parecidos com as impressões digitais humanas. Assim como as impressões digitais das pessoas são diferentes, os narizes dos gorilas também são. Essa característica especial permite que cientistas e defensores da natureza identifiquem gorilas individuais com precisão. Usando fotos de perto desses narizes, os pesquisadores conseguem acompanhar os movimentos e comportamentos de gorilas específicos na natureza. Esse método é importante para estudar suas populações e garantir sua proteção, especialmente porque muitas espécies de gorilas enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça ilegal. Portanto, da próxima vez que você admirar um gorila no zoológico ou em um documentário, lembre-se de que esses padrões únicos em seus narizes ajudam a entender sua vida e a preservar seu futuro na natureza. Por que o Tratado de Pinckney mudou as fronteiras da América? Este importante acordo, assinado em 1795, foi um marco para os Estados Unidos e a Espanha, definindo suas fronteiras territoriais no Sudeste. Antes da assinatura do tratado, disputas sobre a Flórida e o rio Mississippi geravam tensões entre os dois países. O Tratado de Pinckney estabeleceu claramente as fronteiras, permitindo que os Inuit navegassem livremente pelo rio Mississippi. Isso era crucial para o comércio e o transporte, já que o rio era a principal rota para a movimentação de mercadorias e pessoas. Além disso, o tratado abriu a Flórida para os colonos americanos e ajudou a estabelecer relações pacíficas entre os países. Ao melhorar a navegação e definir limites claros, o Tratado de Pinckney não só resolveu disputas, mas também abriu caminho para a expansão do Secarian durante um período de rápido crescimento da nação. Este acordo, em última análise, contribuiu para o desenvolvimento dos Estados Unidos como um país próspero como é hoje, e nos faz refletir sobre como a história poderia ter sido diferente sem ele. Você sabia que existem pequenos ossos no ouvido? As menores ossos do corpo humano são chamados de ossículos, e eles têm um papel importante na nossa audição. Esses 3 pequenos ossos, chamados de martelo, bigorna e estribo, estão localizados no ouvido médio. É incrível, mas eles são tão pequenos que cabem em uma moeda. O estribo é o menor deles, com apenas cerca de 2,5 milímetros de comprimento. Juntos, esses ossos amplificam as vibrações sonoras do tímpano para o ouvido interno, permitindo que desfrutemos de música e conversas. Apesar de seu tamanho, eles são essenciais para transformar ondas sonoras em sinais que nosso cérebro interpreta como som. Sem esses pequenos, mais poderosos ossos, nosso mundo seria muito mais silencioso. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode ter um grande impacto em nossas vidas. E se eu disser que os pardais causaram a fome? No final da década de 1950, o presidente Mao Tse-tung lançou a campanha 4 Pragas na China para combater pragas como ratos, moscas, mosquitos e pardais. À primeira vista parecia uma boa iniciativa, mas as consequências foram catastróficas. Os pardais, por exemplo, foram alvo porque eram vistos como uma ameaça às colheitas. No entanto, sem os pardais, a população de insetos cresceu rapidamente. As pragas se multiplicaram sem controle e a situação agrícola se tornou cada vez mais instável. Esse desequilíbrio ecológico contribuiu para a Grande Fome Chinesa de 1959 a 1961, que resultou na morte de 15 a 30 milhões de pessoas, segundo estimativas. Essa campanha é um lembrete claro de como a intervenção na natureza pode levar a consequências inesperadas. Poderia uma abordagem diferente ter salvado vidas e mantido o equilíbrio ecológico? Acredite ou não, Vênus gira de maneira diferente. Este planeta incrível completa uma rotação em torno de seu eixo em cerca de 243 dias terrestres. Isso é mais longo do que seu ano, que dura cerca de 225 dias terrestres. Devido a essa rotação lenta, se você estivesse em sua superfície, o Sol nasceria e se poria de forma incrivelmente lenta e hipnotizante. Imagine que você está caminhando e o Sol não corre pelo céu, mas fica parado por horas, permitindo que você aproveite sua luz infinitamente. Essa situação única acontece porque Vênus gira na direção oposta à maioria dos planetas do nosso sistema solar, resultando em movimentos solares incomuns. A densa atmosfera de Vênus também cria um céu laranja fascinante, tornando este lugar verdadeiramente surreal. Não é incrível pensar em como poderia ser a vida em um mundo tão brilhante e de rotação lenta?
Você sabia que existe uma lei em Connecticut sobre pepinos que saltam? Essa lei curiosa surgiu em 1948 após um escândalo. Para garantir a qualidade dos alimentos vendidos, os legisladores decidiram proibir a venda de pepinos que não saltam. Essa regra foi criada para proteger as pessoas de fraudes ou pepinos de má qualidade. Você pode estar se perguntando como um pepino pode saltar. Na verdade, se os pepinos forem feitos corretamente, eles devem ser firmes e, ao cair de uma certa altura, podem saltar um pouco. Essa lei nos lembra como situações estranhas podem levar à criação de normas alimentares. Embora possa parecer engraçado hoje, ela reflete o compromisso contínuo da sociedade com a segurança dos alimentos. Imagine um mundo onde os pepinos precisam passar em um teste de salto antes de chegar às lojas. Não é interessante como leis tão peculiares podem surgir ao longo do tempo? E se Max Planck tivesse ouvido seu professor? Apesar de ser aconselhado a não estudar física, pois muitos acreditavam que tudo já havia sido descoberto, Planck seguiu corajosamente seu caminho. Sua determinação o levou a explorar o minúsculo mundo dos átomos e da energia, onde fez descobertas revolucionárias que mudaram nossa visão sobre a ciência. Em 1900, ele propôs a ideia revolucionária da quantização, estabelecendo as bases da teoria quântica. Isso não foi apenas uma pequena mudança na física, alterou toda a face da ciência, influenciando tudo, desde a química até a informática. Seu trabalho inovador lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1918, provando que a coragem, em áreas aparentemente saturadas, pode levar a descobertas extraordinárias. A história de Planck é um poderoso lembrete de que curiosidade e coragem muitas vezes superam a cautela. Imagine o que poderíamos perder se sempre ouvíssemos os céticos. Ignorando as opiniões comuns de seu tempo, Planck abriu a porta para uma nova era da ciência. Então, da próxima vez que alguém lhe disser para ter mais cuidado, lembre-se da trajetória desse incrível físico. Um fato interessante sobre o filme Esqueceram de Mim 2. Neste amado filme de Natal, Donald Trump fez uma participação especial que surpreende muitos fãs. O filme foi lançado em 1992 e conta a história de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, que se perde em Nova York. Em um momento, Kevin entra no luxuoso Hotel Plaza e quem ele encontra? O próprio Donald Trump. Em uma cena curta, mas marcante, Trump diz a Kevin para ir até o saguão do hotel. Essa aparição inesperada fez grande impressão, trazendo um pouco de realidade à aventura mágica. Muitos espectadores frequentemente lembram como um momento simples pode tornar o filme ainda mais divertido. O Hotel Plaza se tornou um local icônico no filme, simbolizando o estilo de vida luxuoso que encantou muitos. Então, da próxima vez que você assistir Esqueceram de Mim 2 durante as festas, preste atenção na rápida participação de Trump. É uma lembrança divertida de como o mundo do entretenimento e pessoas reais podem se cruzar de maneiras surpreendentes. E se eu te contar sobre um restaurante com tema de banheiro? No restaurante Marine Tet, em Taiwan, a comida é servida de uma forma inusitada. Os pratos têm uma decoração temática de banheiro, tornando a refeição divertida e surpreendente. Imagine-se sentado em uma cadeira em forma de vaso sanitário, saboreando pratos servidos em mini vasos. Este restaurante único não se limita apenas aos móveis. A decoração imita elementos de banheiro, incluindo copos em forma de mictório e tigelas que lembram pias. A ideia pode parecer estranha para muitos, mas atrai curiosos que buscam uma experiência inesquecível. Cada prato é criativamente apresentado para manter o tema. Pense em sobremesas coloridas servidas em vasos sanitários. Muitos visitantes adoram a atmosfera divertida e os pratos que são perfeitos para o Instagram, misturando humor com arte culinária. O Marine Tet se tornou um lugar popular não só pela comida, mas também pelas histórias que os clientes podem compartilhar sobre suas refeições inusitadas. Você teria coragem de experimentar este restaurante diferente? Fato surpreendente sobre a morte e a percepção do tempo. Quando as pessoas se aproximam da morte, a forma como percebem o tempo pode mudar drasticamente. Muitos dizem que sentem como se estivessem presos em um único momento que parece durar uma eternidade. Esse fenômeno interessante ocorre devido a processos químicos complexos no cérebro. Ao se aproximar da morte, nosso cérebro pode agir de maneira diferente, muitas vezes influenciado por várias substâncias ou mudanças naturais na química cerebral. Isso pode resultar em memórias vívidas de eventos da vida ou uma rápida revisão de momentos inesquecíveis, enquanto os outros podem perceber apenas alguns minutos.
Imagine reviver suas memórias favoritas ou sentir uma montagem emocional em sua mente nos últimos momentos de vida. Essas experiências questionam nossa compreensão do tempo e da consciência, tornando o caminho para o fim da vida profundamente pessoal e único para cada um. Distância impressionante, 93 bilhões de anos-luz. Imagine que o universo se estende por impressionantes 93 bilhões de anos-luz. Esta é a parte do universo que conseguimos observar. Uma vasta área repleta de galáxias, estrelas e mistérios cósmicos. Mas o que significa esse número? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 5,88 trilhões de milhas, 9,46 trilhões de quilômetros. Portanto, quando dizemos que o universo tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, estamos falando de um espaço com cerca de 546 trilhões de milhas. Essa magnitude incrível ajuda os cientistas a entenderem o tamanho e a forma do universo visível. No entanto, é importante lembrar que o universo observável é apenas uma pequena parte de todo o universo, que pode ser muito maior ou até mesmo infinito. Essa imensidão desperta nossa curiosidade sobre o que mais pode estar escondido além do nosso olhar. Imagine as inúmeras estrelas e galáxias que ainda não descobrimos, amigos do nosso vizinhança cósmica, que podem guardar os segredos das maiores questões da vida. Que possibilidades nos aguardam nas profundezas do espaço? Vamos revelar a verdade sobre o conteúdo patrocinado do BuzzFeed. O BuzzFeed, uma popular empresa de mídia digital, cobra cerca de $20 mil por pacotes que geralmente incluem 5 ou 6 artigos. Isso pode parecer um valor alto, mas reflete o grande alcance do público do BuzzFeed. Com milhões de leitores interagindo com seus quizzes inusitados e notícias relevantes, as empresas veem um grande potencial em anunciar nessa plataforma. O conteúdo patrocinado muitas vezes se encaixa de forma orgânica no estilo único do BuzzFeed, permitindo que as marcas se comuniquem de maneira autêntica com os leitores. Os anunciantes valorizam o controle criativo que recebem, pois podem adaptar a mensagem à voz de sua marca. No entanto, isso levanta questões sobre a transparência na publicidade, onde termina o conteúdo editorial e começa o marketing. À medida que as fronteiras entre entretenimento e publicidade continuam a se misturar, entender quanto as empresas pagam por essa exposição destaca o cenário moderno do marketing digital. Difícil de acreditar, mas Jackie Chan também é uma estrela pop. Muitos conhecem Jackie Chan por suas incríveis habilidades em artes marciais e filmes emocionantes, mas ele também teve sucesso na indústria musical. Desde 1984, Chan lançou mais de 20 álbuns, mostrando seus talentos além das telas. Suas músicas energéticas muitas vezes misturam pop e música tradicional asiática, tornando-se populares entre os fãs de todo o continente. O mais interessante é que Jack não apenas se apresenta, ele canta em vários de seus filmes, adicionando um toque pessoal aos seus projetos. Com suas melodias cativantes e performances vibrantes, Jackie Chan prova que pode não só lutar, mas também cantar com a mesma habilidade. Sua trajetória musical reflete não apenas sua versatilidade como artista, mas também uma conexão profunda com o público. Você já ouviu suas músicas? Você já se perguntou por que o azeite de oliva é tão especial? Esse líquido dourado, especialmente o azeite extra virgem, contém um composto poderoso chamado oleocantal. Surpreendentemente, o oleocantal tem propriedades anti-inflamatórias semelhantes ao ibuprofeno, tornando o azeite de oliva mais do que apenas um saboroso complemento para suas refeições. Consumir esse azeite regularmente pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e Alzheimer. Na verdade, o azeite de oliva é a base da dieta mediterrânea, que está associada a uma melhor saúde e maior longevidade. Mas nem todos os azeites de oliva são iguais. O método de colheita e processamento das azeitonas pode afetar muito o sabor e a qualidade. Portanto, ao escolher uma garrafa de azeite, leve em consideração não apenas o sabor, mas também o método de produção. Incluir azeite de oliva em suas refeições diárias pode ser uma maneira deliciosa de melhorar sua saúde. Vamos revelar a verdade sobre Cipião africano. Este notável soldado romano enfrentou não uma, mas 3 grandes derrotas de Roma nas batalhas de Ticino, Lago Trasimeno e Canas. Esses combates foram duras provas para Roma, com milhares de soldados perdidos e a moral em queda. Mas Cipião não deixou que isso o derrotasse.
Em vez disso, ele aprendeu com essas falhas e subiu na hierarquia, eventualmente liderando um exército romano renovado contra o infame general Aníbal. O gênio estratégico de Cipião se destacou na batalha decisiva de Zama, em 202 a.C., onde ele conseguiu enganar Aníbal e conquistar uma vitória que mudou o curso da história. Sua tática, que incluía o uso habilidoso da cavalaria e um profundo entendimento das estratégias do inimigo, alterou os eventos a favor de Roma e lhe rendeu o título de africano. Isso prova que mesmo após derrotas é possível alcançar a grandeza. Quais outras lições podemos aprender com a história? A desidratação ocorre quando o corpo perde muita água, seja pelo suor ou pela falta de líquidos. Isso é especialmente importante para os músculos, que precisam de água para funcionar bem. A desidratação muitas vezes causa um desequilíbrio de minerais essenciais, como potássio, cálcio e magnésio. Esses minerais são fundamentais para a contração e relaxamento dos músculos. Quando seus níveis estão alterados, podem ocorrer contrações involuntárias, conhecidas como cãibras. Imagine tentar relaxar enquanto seus músculos estão se contraindo. Esse desconforto pode acontecer durante atividades físicas, especialmente em dias quentes ou após exercícios intensos. Manter o equilíbrio hídrico e os minerais necessários ajuda a evitar cãibras dolorosas. Portanto, da próxima vez que você suar, lembre-se de beber bastante água e monitorar seus eletrólitos para evitar essas sensações desagradáveis. Difícil de acreditar, mas as emoções estão escondidas em milissegundos. O princípio da incerteza explica a surpreendente conexão na mecânica quântica. Quanto mais precisamente sabemos a posição de uma partícula, menos precisamente podemos determinar seu impulso, e vice-versa. Esse princípio não apenas muda nossa compreensão das partículas minúsculas, mas também ajuda a entender as emoções passageiras que demonstramos. Por exemplo, expressões sutis no rosto podem mostrar o que realmente sentimos, muitas vezes em um instante que dura apenas milissegundos. Esses breves flashes podem ser tão rápidos que são fáceis de perder, mas podem transmitir emoções como alegria, tristeza ou raiva, mesmo quando tentamos escondê-las. Assim como com as partículas, quanto mais tentamos reprimir essas emoções, menos previsíveis se tornam suas manifestações. Portanto, da próxima vez que você notar um sorriso fugaz ou uma rápida insatisfação, lembre-se, isso pode contar mais do que se imagina. Você sabia que o café é uma estrela mundial? Essa bebida tão amada ocupa o segundo lugar em volume de comércio no mundo, ficando atrás apenas do petróleo. O café não é apenas uma bebida matinal. Ele desempenha um papel importante nas economias de muitos países. Grandes produtores como o Brasil e o Vietnã dependem muito da exportação de café, garantindo empregos e sustento para milhões de agricultores. A enorme popularidade do café impacta o comércio internacional, afetando tudo, desde culturas locais até preços globais. Com bilhões de xícaras consumidas todos os dias, a influência do café se estende por todo o mundo, moldando mercados e economias. Além disso, a indústria do café não se resume apenas aos grãos. Envolve cadeias de suprimento complexas, métodos de processamento e estratégias de marketing, que juntas criam um grande impacto econômico. Então, da próxima vez que você tomar seu latte favorito, pense na jornada que ele fez até chegar até você e nas inúmeras vidas que ele toca ao longo do caminho. Você consegue imaginar um mundo sem café? Você sabia que os personagens da Disney usam luvas brancas? Esses acessórios icônicos têm um significado prático que vai além do estilo. Nos primeiros dias da animação, quando os criadores buscavam maneiras de tornar os personagens mais visíveis, as luvas brancas foram uma verdadeira inovação. Personagens como Mickey Mouse e Pato Donald frequentemente apareciam em fundos escuros, e as luvas brilhantes ajudavam a destacá-los. Esse design inteligente não só melhorava a visibilidade, mas também facilitava o processo de desenho. Animar os dedos de um personagem era complicado, então usar luvas permitia que os artistas se concentrassem em movimentos mais amplos, sem se perder em detalhes pequenos. Além disso, isso adicionava um estilo divertido e cartoon que os espectadores adoravam. Hoje, essas luvas simbolizam o charme da animação clássica, lembrando-nos da criatividade e inovação que deram vida aos nossos personagens favoritos. Então, da próxima vez que você ver o Mickey acenando para você, lembre-se de que essas luvas foram feitas para tornar a animação um pouco mais fácil e muito mais divertida. Você consegue imaginar que na Flórida houve uma colônia francesa?
O Forte Carolina, fundado no século XVI, é um lembrete fascinante dos ambiciosos esforços coloniais da França na América do Norte. Localizado perto da atual Jacksonville, esse local fazia parte da primeira tentativa do explorador francês Jean Ribault de criar um assentamento que pudesse competir com as colônias espanholas. Apesar das esperanças, o Forte Carolina enfrentou condições difíceis e conflitos com as tribos nativas americanas, levando à sua queda apenas alguns anos após a fundação. Curiosamente, embora a colônia tenha durado pouco, hoje há um memorial no local que homenageia o espírito aventureiro dos primeiros colonos. Esse memorial nos faz refletir sobre uma época em que as potências europeias lutavam pelo controle do Novo Mundo, tornando-se uma parte única da história americana que às vezes é ofuscada por outros eventos. Não é incrível pensar nas histórias por trás dos lugares que muitas vezes tomamos como garantidos?